Fala galera, beleza? A gente tá em quarentena aí, mas ó, o assunto não vai parar, hein? Seguinte galera, módulo 7, persas, a gente vai continuar esse assunto e pra gente fechar ali a Antiguidade Oriental. Então, o último povo que a gente tem na Antiguidade Oriental, lembrando que o módulo 7 já começa a apostila 2, beleza? Então, fica ligado aí no final, eu vou indicar pra vocês uns exercícios que estão lá na apostila 2 também, então, né, é bom vocês ficarem atentos. Galera, como sempre, gosto de começar falando para vocês a localização. Eu já vou direto para o mapa aqui, tá? Os persas atualmente, para vocês terem uma noção, eles ocupariam a região que atualmente é do Irã. Então, o país hoje que se considera herdeiro dos persas são os iranianos, tá? Mais ou menos essa região aqui que eu estou apontando para vocês no mapa. Tem dois pontos ali que são importantes. Tem esse primeiro aqui que é a região da Média, que surgiu um povo que os gregos chamavam de Medos. E aqui embaixo, numa área mais escura do mapa, a gente vai ter os persas. E aí, o que a gente tem que ficar ligado? O surgimento desse império, desse grande império que são os persas, ele está justamente da dominação e da luta dos povos medas contra os persas, beleza? O grande nome que acabou unificando esse território do Ciro Grande. Galera, vamos dar uma olhadinha aqui no slide, tem algumas coisas interessantes aqui para a gente anotar. Seguinte. O Ciro Grande, ele foi o cara que conseguiu promover, né, essa unificação aí do povo Meda com os persas. Ele conseguiu, inclusive, liberar os povos persas da dominação que os povos Medas faziam sobre eles. E ele é considerado o cara que vai estabelecer a expansão territorial dos persas. Então é ele que vai deixar o império da maneira que a gente vai olhar no mapa depois ali, né, da grandiosidade que o império vai ficar. Outra coisa interessante é vocês olharem nessa expansão territorial, que os persas eles conseguem também dominar outros povos que a gente já estudou, inclusive. Hebreus, povos da Mesopotâmia, enfim, né, quase todo o mundo antigo oriental teve domínio persa. Então os persas eles fizeram uma dominação significativa para a época, é considerado o maior império até aquele momento. Né, que já foi visto principalmente ali na região norte da Europa, norte da África, Europa e região da Ásia, tá? Outro governante importante é esse cara aqui, ó, Dário I. O Dário I, galera, ele é o cara que deixa o Império Persa na expansão máxima. Então essa expansão aqui, que eu comecei mostrando para vocês, é aonde o Dário I consegue estabelecer esse império, né, dessa grandiosidade. E perceba uma coisa importante. Aqui nesse mapa a gente tem uma noção de alguns elementos que são relevantes para a gente entender conteúdos futuros. Olha só, por exemplo, essa areazinha aqui que os persas vão dominar na Europa. A Europa, nessa época, já tinha, né, o grande povo ali, os gregos, já dominavam aquela região, que a gente chama de Península Balcânica. E os persas eles chegaram muito próximo da dominação grega total aqui. Então, se vocês olharem no mapa ali, vocês vão ver que os persas eles chegam muito próximo da Península Balcânica. E é aqui que vai se deflagrar as principais guerras que a gente vai ter no mundo antigo. Uma das principais guerras, que são as guerras médicas. O que são as guerras médicas? Eu vou trabalhar esse assunto com mais detalhes para vocês lá quando eu falar de Grécia. Mas guerras médicas nada mais são do que guerras entre gregos e persas. Tá? Os gregos acabam derrotando os persas, mas o império chega a ameaçar ali a hegemonia grega. Outra coisa importante do Dário I que a gente tem que ficar de olho é a descentralização política e administrativa, principalmente, que esse governante faz. O que ele estabelece? Como é um território muito grande, ele divide esse território em satrapias. Então a gente vai ter cada unidade do território dividido em satrapias. Essas satrapias, para a gente fazer uma comparação, tá? A gente não pode levar o pé da letra isso que eu vou falar agora, mas a título de comparação é como se a gente pegasse um país e dividisse ele em estados. As satrapias elas tinham essa atribuição de fazer uma divisão mais territorial ali, até porque, né, a gente está falando de um império de proporções gigantescas. Imagina o mundo antigo sem tecnologia, né, sem possibilidade de comunicação tão rápida, era muito complicado controlar. Então o que o Dário I fez? Ele criou as satrapias. Quem governava as satrapias? Eram os sátrapas, tá? Que eram pessoas ali que adivinham da nobreza, enfim. E essas pessoas, elas eram fiscalizadas pelos fiscais dos reis. O que esses fiscais faziam? Eles iam nas satrapias e eles acabavam estabelecendo se o sátrapa estava
obedecendo às determinações reais, se o sátrapa ele não estava criando tumulto que pudesse desagregar o império. Tá? Então as satrapias elas tinham essa atribuição, né? Estabelecer uma descentralização mais administrativa do que política, mas politicamente acabava acontecendo. Obviamente, o rei, né, no caso aqui o Dário I, que foi o grande imperador, ele tinha um controle das satrapias, mas a ideia era descentralizar para conseguir administrar esse império. E olha só a coisa interessante, ele acabava criando um sistema em que a própria nobreza se fiscalizava, porque tanto o sátrapa quanto esses fiscais do rei aqui, eles adivinham da nobreza. E aí acabava criando, né, um sistema em que a própria nobreza não iria se fragmentar muito, porque um governa, o outro fiscaliza. Né? Então impediria uma unidade da nobreza ali contra o rei ou uma possível rebelião. Beleza? Então esse é um ponto importante. Outra coisa interessante dos persas, como a gente tem um império muito grande, eles foram muito importantes na popularização do uso de moedas. Não foram eles que criaram a moeda, a primeira moeda que a gente tem, mas foram eles que acabaram popularizando o uso dessas moedas. Então, como era uma área gigantesca do império, eles acabavam popularizando. E a primeira moeda que a gente vai ter de grande relevância e circulação é o dárico, em homenagem ao Dário I, que é o grande imperador. Tá? Para finalizar essa parte mais administrativa, a gente também vai ter a criação de estradas dentro do império. Galera, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa para vocês terem, né, ideia do que eu estou falando. Essa linha vermelha que cruza o mapa ali, ela é conhecida como Estrada Real, ela é a principal estrada que liga os principais pontos do Império Persa. Porém, outras estradas elas eram criadas para quê? Para facilitar a locomoção de tropas, de produtos, enfim. Então, as estradas elas eram utilizadas para a integração do Império, das principais partes, e ao mesmo tempo, deslocamento de tropa. Como ele era um império muito grande, era obrigado a ter um deslocamento rápido de tropas, justamente para, né, acabar com uma rebelião, acabar com uma invasão estrangeira, enfim. Tá? Então as estradas foram importantes. Isso aqui é interessante porque depois os romanos, quando tiverem um império, né, da proporção que o Império Romano vai tomar, também vão acabar criando esse tipo de ação, né? Criar estrada para conseguir ter maior acesso às áreas de fronteira do Império. Beleza. Para a gente finalizar, o que é mais importante, assim, uma das coisas mais relevantes dos persas, e que até hoje a gente tem influência sobre isso, é a questão religiosa, religião persa. Beleza? Isso aqui, galera, ele é um dos pontos mais importantes, tá? Então é um dos pontos que eu quero frisar bastante com vocês, porque realmente tem uma relevância muito grande. Antes de eu falar da religião persa em si, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Religiosamente falando, quando tu pega, por exemplo, os gregos, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da mitologia grega, egípcia, romana, né? E a gente, quando pega esses sistemas mitológicos, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. A gente não pode ler esses sistemas mitológicos gregos, egípcios, romanos, como a gente lê as nossas religiões atuais. Vou dar um exemplo para vocês. Não existe, na mitologia grega, por exemplo, um deus do bem e um deus do mal. Isso não existe. Tá? Os deuses eles se relacionam entre si, e essa relação que os deuses estabelecem entre si é que acaba criando um sistema mitológico. Então, assim, um deus ele pode ter ódio, ele pode ter... Enfim, ele pode amar, ele pode... Enfim, ele tem sentimentos humanos. Tá? Então, a questão da religião grega, egípcia, romana, ela é muito mais ligada à ideia de tentar explicar a realidade e personificar essa explicação de deuses humanos, né? O Egito ele tem um detalhezinho um pouquinho diferente, já que os deuses são antroposomórficos, mas na religião grega eles são antropomórficos, né? São seres humanos. E a ideia é tu criar um sistema mitológico em que esses deuses se relacionam entre si. Na religião persa, não. E atualmente, algumas religiões também não têm essa concepção. Se a gente pega, por exemplo, o cristianismo, que é uma religião bem predominante aqui no Brasil, tu sabe que tu tem, né, Deus, que é bom, né, e tu tem as forças do mal. Então, as religiões atuais, a gente estabelece um dualismo entre bem e mal. Isso é uma herança dos persas. Então, os persas eles vão ter uma influência muito grande nessa concepção religiosa que a gente vai estabelecer hoje. Dá uma olhadinha aqui no slide, galera, para vocês compreenderem o que eu estou falando. Então, aqui no slide a gente tem os dois deuses persas, né? É uma religião dualista, tá? A gente tem o deus do bem e o deus do mal, Aura Mazda e Ahriman.
E esses dois deuses, eles estão ali se degladiando, né, até o fim dos tempos, enfim. Essa concepção de bem e mal vai ter uma influência notável nas religiões atuais. Vem aqui rapidinho comigo, olha só. A gente tem, né, uma das religiões que vão ser mais influenciadas por essa concepção é a religião hebraica, né, que vai dar origem ao judaísmo. Então, a gente falou, já estudou sobre o judaísmo nas aulas passadas. O judaísmo, por sua vez, galera, ele vai dar origem ao cristianismo. Também já falamos sobre isso, né? Então, o judaísmo tem uma influência notável. E tanto o judaísmo quanto o cristianismo vão ter uma influência notável aonde? No islamismo. Então, essas três religiões atuais, monoteístas, vão ter uma presença muito forte dessa concepção persa. Então, esse dualismo, essa ideia de bem e mal, ela vai ser estabelecida com os persas e vai ter uma influência notável nas religiões atuais. Tá? Voltando aqui para o slide rapidinho, quem é que fez, né, essa concepção? Um cara chamado Zoroastro ou Zaratustra, tá? É a mesma pessoa. A gente não sabe se de fato essa pessoa existiu, né, mas ele seria um grande nome, né, que acabou estabelecendo os parâmetros religiosos. E esses parâmetros estariam escritos num livro, conhecido como Avesta. Tá? Um outro fato importante que eu acho legal a gente ficar ligado é que essa religião existe até hoje. Tá? Então, até hoje, a gente tem em alguns locais aí do mundo focos dessa religião aqui. Muda algumas concepções, tal, mas até hoje ela é uma religião praticada. Tá? E outro ponto importante é essa imagem, né, que mostra os dois deuses ali nessa briga constante. Então, a leitura que os persas faziam do universo era a briga desses dois deuses. Tá? Então, tanto Deus do bem quanto Deus do mal se degladiando ali, né? E isso tudo escrito no livro chamado Avesta. Beleza? Galera, é isso. Voltamos a falar sobre os persas nas próximas aulas, tá? Já vou voltar a falar deles em termos de Grécia, enfim. Mas, para a gente sintetizar essa aula, o que a gente tem que ficar ligado? Império gigantesco. Então, pensou em Pérsia, pensou nesse império gigantesco. A questão administrativa da divisão do império é bem importante, porque isso vai influenciar outros povos depois da antiguidade. E a questão religiosa, que eu acho que também vale a pena a gente ficar ligado, porque também exerce uma influência nas religiões atuais. Beleza? Galera, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Olha só, antes de a gente terminar, isso vai estar lá no slide para vocês. Recomendo que vocês façam esses exercícios, tá? Então eu separei ali alguns exercícios e no Estudos vai ter uma lista com o nome Fenícios, Hebreus e Persas. Então eu vou pegar Hebreus, Persas e Fenícios, vou criar uma lista ali de questões e também vocês devem fazer essa lista, beleza? Galera, um grande abraço a todos.